Olá, sejam muito bem-vindos ao Preocupações de Mãe. E hoje o tema é bem bacana, muito atual. A gente vai falar sobre vacinação, esse tema tão polêmico. E esse tema vai ser trabalhado por uma pessoa especialista que gosta da vacinação e entende. Vamos falar com ela? Seja muito bem-vinda, Bárbara. Esse tema é bem legal, não é? Muito obrigada pelo convite. É sempre incrível falar de vacina. Eu adoro passar esse tipo de informação. É um mundo que a gente acha que ele é pequeno, mas ele é vasto, gigantesco, rico e precisa cada vez mais ser falado e informado sobre. É verdade, gente. E olha, Bárbara, eu não falei de mim, eu sou a Esther Sartori, psicanalista, mas eu sou muito preocupada com todos os temas que envolvem as mulheres, as mães, as infâncias. Isso é muito legal da gente falar. Sabe por quê, Bárbara? A gente está vivendo um mundo uma era muito paradoxal. Ao mesmo tempo que a gente tem uma quantidade absurda, né, de informações, a gente passa aí por um processo de negação tão grande de algumas coisas, e isso faz com que muitas situações que precisam ser cuidadas coletivamente acabam sendo negligenciadas mesmo, né? E a vacina entra por esse estado, né? Por esse Entra. estado de negligência. E as pessoas esquecem. Quando Sim. você não se vacina, você compromete a coletividade. É ou não é? É verdade. O assunto vacina, e quando a gente fala em desinformação, em negação sobre esse assunto, o Brasil ele é muito rico e muito extenso, né? O nosso programa vacinal, ele é um dos programas vacinais mais copiados no mundo inteiro. E isso, gente, é motivo de orgulho. Porém, Muito. nos últimos anos, o que aconteceu? Grandes nomes, né, tantos políticos, tanto como pessoas, né, com grandes prestígios, não trouxeram tamanhas informações corretas acerca de vacina. Isso trouxe como que eu posso falar? Uma uma certa discriminação a respeito de vacina, e isso fez com que as pessoas tivessem dúvidas e a vacina acabou caindo num limbo de fake news, e acabou que isso gerou um surto em cima do que é vacina, se realmente são seguras ou não, e isso gerou a baixa vacinal, que é o que a gente tem como um grande vilão hoje de doenças imunopreveníveis, são essas baixas vacinais, devido a desinformações. Você sabe, Bárbara, que eu vejo isso assim na clínica, quando eu converso com as mães. Pois por que você não vacinou? Por que você não vai vacinar? E a questão é, para elas, muitas mães dizem, eu tenho medo. Sim, E é bem importante que, quando a gente pensa nesse medo, né, a ignorância, muitas mães, pelo medo, elas preferem não saber o que vai acontecer, preferem não ficarem se informando demais, porque às vezes muita informação acaba confundindo. Só que a isso. questão é, onde vocês procuram informação, gente? Aonde? Com quem? De quem vocês ouvem, né? Porque assim, nós temos tantas informações seguras. O doutor Google, ele não Ele é pode bom, ser. mas ele é um grande vilão Ele é o também. vilão, não É é? o que eu falei, a palavra que eu estava buscando era credibilidade. A Aham, gente acabou aham. perdendo um pouco justamente por conta de tantas informações aleatórias que foram surgindo acerca de vacinas. E sendo que era uma das nossas bases, né? A saúde pública em cima de vacina é muito rica, é muito grande. Então, acabou que depois que a gente caiu nessa descredibilidade de vacina, as coberturas vacinais foram cada vez mais ficando abaixo, e aí isso trouxe várias complicações que hoje em dia a gente está pagando um preço muito alto sobre isso, né? Trazendo doenças à tona novamente que antes não se ouviam mais nem falar Imagina, é sobre. verdade mesmo. Né? Eu penso na poliomielite, eu penso no sarampo, coisas que a gente já tinha, poliomielite praticamente erradicado do país, Praticamente. não é? É. O sarampo, a mesma coisa. E hoje a gente consegue perceber o retorno de doenças simplórias, né? Que poderiam Sim. ter sido cuidadas. Não as doenças simplórias, atitudes simplórias que poderiam ser tomadas para combater e para fazer com que essas doenças não retornassem. Isso É. para mim é
uma loucura. Hoje, o grande vilão ainda continua sendo essa informação errônea, né? As medidas que a gente sempre toma são, os profissionais da saúde são muito bem orientados a levar para as famílias essa informação da credibilidade da vacina, tentar trazer à luz tudo o que acontece em torno de uma vacina, que não é pouca coisa, tá? A gente tem por mais que hoje eu atue dentro da rede privada, todo o controle de vacina, toda a cadeia de frios, tudo que envolve vacina, que vai desde treinamento de profissionais para lidar com esse tipo de imunobiológico, tudo isso é feito, né? São grandes laboratórios que estão atuando nessas vacinas, laboratórios muito conceituados, né? E tudo isso para que chegue a vacina até você. E esse tipo de informação não chega no pai e na mãe. Não. E eu falo tanto para os profissionais que atuam comigo, como para você, tanto para profissionais que eu tenho perto de mim, que tudo isso existe. Então, assim, quando eu falo sobre vacina, eu estou trazendo tudo isso junto comigo. Todo um laboratório correto, uma cadeia de frio correta, um profissional que foi educado para trabalhar com esse imunobiológico corretamente. E o pós dessa vacina também é muito importante, porque às vezes tem mães que têm medo até de reação, que preferem não dar a vacina por conta de uma reação. E isso para mim era um dos meus menores dos problemas, porque quando ela me dava a oportunidade de pelo menos fazer uma e eu mostrar para ela que reação existe, mas que não é um bicho de 7 cabeças, ok. Mas quando a gente lida com outras coisas, né? Como, ai meu Deus, se eu tomar essa vacina, sei lá o que vai acontecer eu vou ter comigo. Autismo. Meu filho não vai ser dá pra brigar. Esse Esse tipo de briga aí, é difícil lidar com isso. Mas as outras, que eram medos de mães, que eram reações vai ter e tudo febre. mais, essa é a mais comum e a mais fácil de trabalhar. Você porque sabe. Isso é uma dúvida genuína das mães. Porque, meu Deus, imagina, eu tenho um bebê que tá ali recém-nascido e aí ele vai lá, toma uma vacina, ele tem reação. É lógico que para a família aquilo é um grande acontecimento. Tudo que envolve a maternidade e um bebê são grandes acontecimentos. E a gente não pode, sabe, gente, a gente não pode desmerecer isso, desqualificar esse sentimento, porque, veja, já tem toda a insegurança da própria maternidade, já tem toda a insegurança do nascimento, tem a insegurança do parto, aquela criança chega na sua casa, você não tem ideia do como tudo vai acontecer e, de repente, você dá a vacina, vem a primeira febre, vem o primeiro... Não, é um caos. É um caos. É um eu vou caos. falar por mim. Eu tive gêmeos, né? Assim, quando eu tive que vacinar, vacinava 2 de uma vez. Quando vinha reação, vinha reação em 2. No começo, eu sofri depois. Juro por Deus, eu não tinha muito tempo de ficar sofrendo. Mas tudo é genuíno. É genuíno, a gente tem que respeitar. É um mundo novo para o bebê, para a mãe, para o pai, para a família como um todo. Sem dúvida. E ter um bom profissional com suporte, principalmente nesses momentos, que seja na vacina, é incrível e necessário. Tá? Necessário. Necessário. E outra, a reação ela é tão importante, não é? Eu lembro que a reação é necessária. Na verdade, ela chama exatamente reação porque ela está modificando alguma coisa dentro do organismo, né? Nenéns, não é só nenéns, tá, gente? Inclusive, é uma coisa que eu quero falar muito pra vocês. A gente esquece de vacinar quando fica maiorzinho, tá? E quando fica adulto, viu? Porque assim, ó... A gente tem que tomar vacina o tempo todo, a vida inteira. Então, não é porque tu é um bebezinho, só que tu vai tomar naquela... Não, é bebezinho. E quando vacina o bebezinho, vacina a mãe, vacina o pai, vacina todo mundo que tá em volta daquele bebê. E quando você fica idosa, que você tem que tomar a vacina da herpes zoster, que eu não aguento isso. E eu não fui até agora, desculpa. Meu médico, ele fala assim, você não foi ainda... E não é porque eu não quero, não é porque eu tenho medo, eu acredito e acho ela importantíssima. Essa é uma das que eu mais adoro, é a vacina da herpes zoster. Sou muito suspeita para falar. A tecnologia dessa vacina é incrível. É maravilhosa, é incrível. E como idosa, eu sou obrigada a fazer isso. Gente, tem que tomar mesmo, porque assim, ela é fundamental para garantir essa saúde. Eu sei que, só pegando um gancho que você falou de herpes zoster, e eu não tenho como não dizer isso. A herpes zoster, ela é uma vacina a partir dos 18 anos de idade, para todo mundo que tem comorbidades.
18 anos? Aham. Ou Nossa, seja, eu tô sabendo dela hoje. ou Hoje seja, não, antes de ontem eu soube dela, mas tudo Ou bem. seja, pessoas que têm, que são imunodeprimidos, cardiopatas, ou que estão passando por um processo, vamos dizer assim, de tratamento de câncer, eles podem tomar essa vacina. Isso é incrível. Há um outro ponto em que, por exemplo, pacientes sensibilizados não poderiam tomar algum tipo de vacina por conta dessa sensibilidade. A da herpes zoster, não. Ela é uma vacina direcionada para um público que já está sensibilizado. Olha que interessante. Isso é um nível de tecnologia Porque só pra gente gigantesco. entender, a herpes zoster não é aquela herpes que aparece na sua boca, não, né? Não. É uma herpes muito mais profunda e ela é proveniente do Da catapora. Isso, do vírus da catapora. Então, Catapora. gente, viu? Nós tivemos catapora. Eu tive catapora. Meus filhos não tiveram catapora. Nós tivemos, assim, as pessoas da minha geração tiveram catapora e era uma alegria quando a gente tinha catapora, porque era assim, ai, tirou da Tô frente. imune. Tô Um a imune. menos. Não é bem assim. E não é bem assim quando você percebe como é que eu chamo isso? Uma cepa? Não sei, a cepa da catapora? É um vírus. É o vírus, sim, mas É um vírus. quando a gente se torna adulto, Então, ele nasce, renasce, surge. O que acontece com ele? O bichinho da catapora, ele fica alojado conosco para o resto da vida. E geralmente, quando nós temos baixa imunidade, quando a gente está passando por momentos em que o nosso organismo não está respondendo da melhor forma, ele sai, né? E aí ele vem e aparece como herpes zoster. Geralmente, ele ataca ou no seu nervo trigêmico, ou essa região aqui, e aí ele vem em consequências muito graves, né? Então, assim, ele tem o que eu gosto sempre de frisar é quanto à dor neuropática que a herpes zoster traz, que é uma dor, assim, insuportável. E, assim, ela fica. Né? Nós temos relatos de pessoas que tiveram herpes zoster e que mesmo finalizando o tratamento, mesmo com o desaparecimento das bolhas e tudo mais, porque ela aparece, né, feridas no corpo. Não na mesma proporção da catapora, mas aparecem também. E as pessoas falam da dor. A sensibilidade é, assim, tamanha de contato com a roupa. Então, assim, tem vários canais que mostram a condição desses pacientes com herpes zoster. Que vão, lógico, não é todo mundo que tem nesse quadro, mas pode acontecer. E acontecem reincidivas. Não é porque você teve herpes zoster uma vez que você não pode vir a ter de novo. Ok. Então, por isso que a vacina é para quem também já teve a herpes zoster e tem que vacinar para não ter ali de novo, se vier a ter, porque infelizmente, vacina não é 100%, ela pode chegar a 99,9%, mas ela não é 100%, que se você vier a ter um quadro novamente da doença, você esteja ali num quadro muito mais brando, muito mais tranquilo. É isso, esse é o ponto que eu queria trazer. Algumas pessoas, quando eu atendo na clínica, elas diziam assim, mas a vacina não é 100%. Então, pode ser que eu venha a ter a doença, pode ser como eu não venha a ter, assim como a vacina também não é 100%. E eu falo, gente, que discurso fora de linha, né? É fora de linha, total. Mas falta de informação. Mas é falta de informação, mas acaba sendo uma forma da pessoa fugir, é o inconsciente querendo dizer para ela mesma que ela não precisa daquilo. Seja lá por quê, o inconsciente querendo livrar o filho ou a filha de passar por uma questão, né, de dor, como é que chama? Esqueci, olha, eu querendo falar, esqueci. De reação. De reação. E não, mas eu vejo isso, eu tenho pena quando ele... Uma das coisas que eu mais escutei foi, nossa, mas tem vacina que é na coxa. Ai, é o melhor lugar, era na coxinha. Assim, tem, coitado, meu filho vai ter vacina na coxa. Falei, viu, gente? Tão gordinho, hoje, os congressos que a gente vai, que a ESBIM tem congressos incríveis, né, sobre vacinação,
E dentro desses congressos existem essas técnicas de manejo da dor e locais de aplicação, formas de aplicação. Então, assim, todo ano o profissional ele está cada vez mais preparado para tentar lidar com todas essas questões que envolvem a vacinação, desde uma técnica de manejo de dor para que o processo de vacinação seja mais tranquilo, desde ela ter todo um suporte para responder tudo que o pai e a mãe têm como dúvida, porque não é pouca coisa, é muita coisa, desde conscientização do adulto para que ele também se vacine, que é uma das nossas lutas, assim, gigantes, trazer à luz essa consciência de que você ainda adulto, você vacina, e que vacina é coletivo, né? É o que a gente chama, é um termo muito usado entre nós e que ficou muito característico, vacinação de rebanho. Adoro. Então, assim, a gente vacina todo mundo para tentar fazer ali uma blindagem como um todo. E aí, uma vez ou outra, que tem ali no meio daquele grupo um que não tem a vacina, ele é beneficiado pelo todo. Pelo todo. Né? Olha que interessante você falando isso, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa baixa adesão das vacinas, ela não é só um problema de saúde pública. Ela acaba se tornando um problema de saúde coletiva quando as pessoas partem para a negação. Sim. Porque, assim, quando você me traz esse dado da vacinação de rebanho, eu sei que a palavra rebanho, nesse caso, ela é figurada, tá? É simbólica. Mas quando a gente pensa nesse caminho, o que você está tentando fazer, de fato, é preservar quem não tomou a vacina. E olha que egoísmo da pessoa que não toma a vacina, Sim. não é? De deixar de olhar para esse grupo que, Isso. quando toma a vacina, está pensando também em você. Não é só nela. E a gente tem muito isso, inclusive quando vai se ter um neném, né? Tem uma outra estratégia, que é o que a gente chama de proteção cocum, que é uma vez que esse nenê, ele não tem como estar imune a tantas coisas que ele vai ser exposto, a gente protege toda a família, todo mundo que vai estar em volta desse bebê, para que quando ele venha o protegido pelos outros, né? Então, assim, isso funciona. Isso é uma das técnicas mais antigas do mundo da vacina e é uma das que até hoje é o que mais funciona para minimizar surto, para minimizar pandemias, principalmente hoje, né? Que não existe mais ficar uma doença regionalizada, né? Hoje Exatamente, com esse mundo globalizado. tem uma doença aqui e ela tá em pouco tempo, ela já apareceu na outra cidade, que já apareceu no outro estado, que já contaminou o país inteiro e que já está no outro país. Foi o que a gente viu Foi o com que a nós pandemia. vivemos e isso acontece com coisas que já estão aqui. Né? Antes você via doenças muito mais regionalizadas. Ah, você é do sul, do sudeste, do norte, lá tem muito disso, aqui não tem isso. Hoje em dia isso não existe mais. Não tem mais. O Brasil, por mais que ele tenha dimensões continentais, essa distância dos bichinhos não existe. Eles não têm fronteira, gente. Eles falam todas as línguas, todas as temperaturas, eles aceitam qualquer organismo. E você sabe uma coisa que eu escuto bastante assim, mas eu tomei a vacina da gripe, eu estou tendo gripe? Sim, viu? Você entende? Daí a gente volta para a desinformação. Mas acontece que as pessoas começam a arrumar argumentos para... Não, assim, tudo passa a ser uma questão de conspiração. Nós estamos sempre passando por uma ideia de que existe uma conspiração para que a ordem social mantenha-se do jeito que sei lá quem quer. A China. Então, eu já escutei muito, mas isso é uma coisa da China. Isso os Estados Unidos está criando para... Então, você vai vendo essa ideia de conspiração, sempre há um terceiro. Gente, não tem necessidade de terceiro nenhum para que a gente adoeça. Nós somos o único responsável, né? A gente é o único responsável pelo aquilo que nós vamos ter. Sim. E, para piorar, somos responsáveis também pelo que o coletivo pode vir a ter. E sabe o que mais que eu vejo hoje em dia? A nossa irresponsabilidade nos trouxe hoje coisas que quem foi responsável lá atrás lutou tanto para não ter e está voltando por conta das nossas ideias de hoje.
Então, assim, a gente tem 2024 e 2025 mostrou um número, assim, muito grande em termos de pessoas dose zero. O que seriam isso? São pessoas, são crianças com zero vacina. Não tomaram nenhuma vacina. Então, doenças que estavam praticamente erradicadas, voltando por conta dessa massa que está descoberta. Ele está achando um caminho e está voltando por conta desse caminho que a gente está abrindo. Você sabe que, Bárbara, eu estou sempre pensando que as gerações atuais, elas não viram o sofrimento das pessoas com pólio, não viram o sofrimento das pessoas, das famílias, quando um filho acaba sendo, né, acometido pela poliomielite, não viram como fica uma criança com o sarampo. Essas gerações atuais não vivenciaram essa dor, a dor de uma meningite. Mas me fala, elas vivenciaram Covid. Elas vivenciaram Covid, mas a Covid... Elas vivenciaram influenza, que matou muito mais. Pois é, mas isso foi vivenciado de que forma, né? Com uma outra estrutura para as pessoas viverem. Exato. Havia uma possibilidade de saneamento diferente. Havia uma possibilidade... Quando a gente pensa no sarampo, século XIX, século XX, né? Quem é que viveu essa dor do sarampo? Quem é que teve filhos de fato que foram perdidos? O reconhecimento, a memória recente é só a da Covid, que já está resolvida. Né? Hoje a Covid é só uma gripinha. Olha como eu escuto isso dessa forma. Né? Quem que vivenciou uma pólio? Sim, pessoas da minha... Nem da minha, pessoas mais velhas do que eu, ainda algumas têm a sequela da pólio. Eu tenho primas que tiveram a pólio e eu vejo qual é a situação. Mas as gerações atuais, será que elas têm a noção do que é essa pólio? Eu acredito hoje num trabalho informativo e sem tanto terrorismo, mas falta ainda... trazer para eles exemplos próximos. Exato. Quando você vê, fulano teve, mas não teve, se não está tão perto, parece que não te atinge. Exatamente. Não te atinge. E eu acho que essa é uma tendência não só... É uma tendência de muitas coisas na nossa sociedade. E até que valorizam um preconceito muito grande, e eu tenho esse exemplo muito com a pessoa autista. Quem conhece uma pessoa autista, conhece uma pessoa autista. Não dá para você generalizar como são as pessoas autistas, colocando todas no mesmo pacote. Quem conhece uma pessoa com TDAH, conhece uma, porque o TDAH é tão amplo quanto. Então, você acaba, de certa forma, naturalizando a presença das pessoas com transtorno e tudo mais, enquadrando num determinado processo, né? Mas elas estão aqui. Você convive, você vê, Hoje, você trabalha com a deficiência, você vê a pessoa deficiente, mas você vê com outro parâmetro. E eu lembro que mesmo com a meningite, com a poliomielite, que eu vivenciei, as pessoas... Era uma coisa que não havia informação nem sobre como era de fato essa doença, como eu cuidava dessa doença, o que eu deveria fazer. Entende? Sim. Então, hoje eu não vejo esse olhar. E quando a gente falou sobre pólio, houve uma sensibilização no país em massa para que houvesse uma vacinação em massa. Todo o organismo da saúde estava voltado para que isso se resolvesse. Então, foi uma grande manobra da saúde pública para tentar minimizar os efeitos disso. Hoje em dia, a gente tem muita iniciativa, né? Nós temos grandes frentes aí, nós temos trabalhos junto dos laboratórios, junto da Unicef, junto do Ministério da Saúde, a rede pública, a rede privada, todo mundo caminha em grandes frentes para tentar minimizar várias coisas, mas nós temos muita coisa acontecendo. Nós temos um país
cheio de dengue, né? E com Sim. vacina, né? Nós temos um país doente de influenza com vacina. Nós temos um país voltando a ter sarampo, voltando a ter coqueluche com vacina, né? Nós temos um país adoecendo de coisas que são imunopreveníveis, Exato. né? E o Que esse era outro o ponto. trabalho é exaustivo, né? Todo dia ali você tem que trazer, fala para um, fala para outro. Ah, mas só fala. Porque, assim, você, veja, 2024, o marco no Brasil de meningite era do tipo C, né? E hoje nós temos a vacina A, C, B, W e Y, né? A B é separada da ACWY. Mas nós temos essas vacinas para meningite bacteriana. O tipo C era o mais predominante o tempo todo no país. E é justamente o que a gente consegue ter uma cobertura vacinal um pouco melhor, até porque a vacina ela é disponibilizada de forma gratuita, né, na rede pública. E só que 2024 nós já conseguimos fazer ela ficar embaixo, porém o que cresceu? Meningite tipo B. Tá. Então, assim, a cesta ficou um pouco mais controlada, porém, a meningite tipo B, ela tá num número, assim, crescente, altíssimo. E isso não é tão falado tanto quanto outras doenças, né? Por quê? Porque o país está adoecendo. E coisas que são imunopreveníveis com vacina não deveriam estar num tópico tão alto, como meningite B, como dengue. A cobertura vacinal de uma vacina de dengue, uma criança com uma cobertura vacinal das 2 doses da vacina, ela chega até 80% para qualquer sorotipo de dengue. Então, assim, é muita coisa. Você sabe, Bárbara, que é uma outra questão, né? O que eu mais escuto são pessoas reclamando que o Estado não está dando conta de controlar a dengue. Como se o Estado fosse pai de todo mundo e tivesse que resolver esse problema só porque eu, Fulaninha da Silva, não quero olhar se tem água aqui ou ali, só porque eu, Fulaninha, não quero também fazer a minha parte, ou acho que o que eu faço já está bom demais, mas o Estado tem que dar conta. Ou, já que o Estado não dá conta, por que eu também não vou e não faço a minha parte? Eu não tomo a vacina, eu não olho a minha casa, eu não cuido das minhas. Por que eu não faço isso? Porque a gente gosta de transferir responsabilidade. Transferir responsabilidade para o Estado. Então, assim, Exato. eu reclamo, essa é a minha maior briga. Porque quando eu vejo a pessoa reclamando e eu pergunto, qual foi a sua parte nisso? Você tem filho, você vacinou? Ele está em idade de vacinar. Você foi lá? Você tem pai, mãe, idoso? Tem vacina para vocês. Sim. O que você fez Você entrou no seu quintal, você olhou, não vê, você... mas não vê. Eu tenho médicos que trabalham comigo e eles trabalham direto, né, com crianças na UTI. E quando eles chegam para mim e me contam relatos de que não tem vaga, nananã, e todo aquele sofrimento envolvendo uma vaga de UTI, e aí eu fico pensando, gente, tudo que você pode fazer para minimizar uma pessoa dentro de um hospital é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Imagina você ocupar um leito por uma doença que é tomar uma vacina. E aí é interessante, né? Porque eu já passei por situações em que houve o óbito por conta, né? E isso é uma coisa muito próxima da família, etc. E aí a pessoa ter a coragem de falar, olha, veja só, não houve o cuidado com a dengue. E olha aí. Ninguém se preocupou. E é muito cruel. A prefeitura não se preocupou, não sei quem não se preocupou. Assim, eu acolho a dor, mas dentro de mim eu penso, puxa, transferir isso para um terceiro, quando você poderia ter cuidado. É muito cruel, porque E eu até falo... entendo, né? Você transferia porque você ameniza a culpa. Sim, eu entendo tudo isso mas e eu hoje, acolho a dor, mas, não o que eu falo, e eu falo para todos os profissionais que trabalham comigo, a responsabilidade de transferir essa informação que você tem para o outro é sua. Porque, assim, uma mãe, ela não fazer uma vacina porque ela escolheu não fazer, tudo bem.
É responsabilidade dela. Ela escolheu, Ela escolheu. exatamente, é uma escolha. A mãe não fazer uma vacina porque ela não tinha o conhecimento disso, aí não. Aí foi falha no processo. Foi educação em saúde em escola que faltou, foi educação em saúde do profissional que foi na casa dela, foi falha no organismo Você vê saúde. isso hoje? Vejo. Muito. Porque quando conta. eu falo assim, nossa, eu adoro as vacinas de meningite, porque eu sou muito defensora. Gente, eu amo vacina, né? Então, acho que já deu pra perceber que eu amo vacina. Ela ama vacina mesmo, sim. Cuidado. Olha, eu só não tomei herpes zoster, tá bom? As outras eu já tomei todas. Se você trouxe aí na bolsa uma vacininha. E aí, quando eu explico para uma mãe que meningite bacteriana ela mata em menos de 24 horas, elas não sabem disso. E eu não quero chegar, tipo, olha, gente, ela mata, tá? Toma, porque ela mata. Eu não quero trazer assim. O discurso já fatalista, né? Exatamente. Mas quando eu estou num diálogo e eu falo o tamanho da importância e eu falo o tamanho do perigo, porque a gente trabalha com profissionais que estão diante de situações que recebem essa criança num hospital e sabe da evolução rápida e sabe que ela mata em menos de 24 horas e a mãe não tem essa informação. E assim, ó, você está munido de todas as informações. Você escolheu dar ou não. Mas você tem todos os lados para decidir aonde colocar aí a vontade, se de vacinar ou de não vacinar. Né? E parece, falando assim, né, porque o fato de eu trabalhar na rede privada com vacina, eu não vendo vacina. O meu serviço é informar. Então, assim, a vacina, lógico, tem muitas vacinas que não estão na rede pública e que só estão contempladas na rede privada e que tem um custo que, sim, ali não é barato, né? Mas você tem a oportunidade de entender se você quer fazer um investimento nisso ou naquilo. Ou naquilo. Que é tá? outra escolha e, assim, importante. É outra coisa que eu falo para todo pai que passa comigo, para toda mãe que passa comigo. A rede pública, hoje, o calendário de vacina da rede pública é gigante, redondinho. Eu falo, quer fazer? Faz lá na rede pública e complementa na rede privada. Mas faça. Mas faça. Veja, entenderam bem? Mas faça. Isso é importante. Isso é muito importante. Porque não a frase medo de vacina salva vidas, para mim, assim, pode parecer clichê. Não, gente, não é clichê. Não é. Ela é a grande realidade. Ela é a grande realidade. Vacinas, de fato, salvam vidas. Eu acho que não tem, assim, um sentimento melhor para uma mãe e para um pai. Quando acontece, eu lembro, há uns anos atrás, houve um surto de meningite. E eu sou mãe, né? Eu tenho um nenê de 8 anos de idade hoje, mas eu lembro na época desse surto de meningite, eu olhar para ele e eu pensar, ele tá protegido. Tudo que ele poderia ter em termos de proteção para meningite, eu pude fazer. E isso traz um conforto para quem é mãe, para quem é pai, assim, indescritível. Indescritível. Porque imagina uma mãe passar por isso sem ter tido a oportunidade de ter feito essa vacina. É cruel demais. É cruel, principalmente porque daí entra o sentimento de culpa. E o sentimento de culpa é um sentimento que é muito difícil de ser ressignificado. Sim. Então, a gente precisa... Porque para que a gente ressignifique, a gente precisa ter a noção da responsabilidade em relação a isso. Eu não farei mais. Eu vou modificar a forma de pensar. Eu vou tentar modificar a forma de agir. Eu vou tentar modificar tudo, né? Você tenta ressignificar. É só assim que a gente ameniza a culpa. Mas o passado não está mais na nossa mão. Né? E o futuro a gente não tem acesso a ele. Portanto, como a gente vive esse presente, por que não? Por que não fazer desse presente a oportunidade, né, de dar na verdade, esse carinho, esse olhar afetuoso para os filhos? Eu vou vacinar porque eu quero protegê-lo. Não é o contrário. Eu não vou vacinar porque eu quero proteger, porque eu não quero que ele tenha dor, porque eu não quero... Não.
a vacinação é exatamente pelo contrário, né? Para que ele não venha a ter essa dor, não venha a ter o sofrimento. Garantir esse equilíbrio dentro da família. Exato. O mundo hoje em vacina está muito tecnológico. A gente conta com vacinas incríveis, de tecnologia avançadíssima. E, assim, coisas que lá atrás você já viu que deu certo, e num mundo que nem era tão tecnológico assim, né? Quando que a gente contava, todo mundo conta aquela história de, na escola a gente tomava vacina de pistola, Gente, eu né? tomei. Eu não tomei essa vacina, né? Eu tomei essa vacina. Era assustador. Tem muita mãe que me conta isso, a gente tomava de pistola, e eu falo assim, pois é, né? Olha, e o tanto que isso foi bom, E né? não só Mesmo isso, desse né? jeito ainda foi tão bom assim, né? Pra te proteger até hoje. Na época, ninguém contestava. Ninguém queria saber de onde vinha, ninguém queria saber, ninguém se preocupava, simplesmente havia a conscientização ou o medo, não me importa, de que aquilo resolveria um grande problema maior. Então a gente ia para lá e a gente tomava essa vacina e tudo ok. Exato. Mal, assim, era tanta gente que nem dava para fazer uma asepsia bacana nos revólveres. Vou ser honesta, não dava. Era muita gente, era criança que chorava, era pistola que acabava uma aqui, outra ali. Quem foi, quem não foi? Sabe um negócio assim, até caótico? Era caótico. E as pessoas iam e tomavam e olha, tudo bem, deu tudo certo. Eu não quero dizer que o passado era melhor, muito pelo contrário. Pelo Eu quero contrário, dizer hoje que era para estar que a muito tecnologia hoje permite a gente até essa segurança. A segurança de tudo, do como vai acontecer. A pandemia foi um exemplo para mim. Cada vez que você ia tomar uma vacina, havia todo o cuidado de mostrar para você onde estava a vacina, qual era a seringa, qual era a agulha, mostrar que a agulha tinha sido trocada. Um cuidado para mostrar que aquilo tudo vinha de uma base científica, vinha de um conhecimento, vinha de um olhar afetuoso para com a pessoa. Não tem preço isso, né, Bárbara? Não tem, gente. E assim, hoje em dia, como você falou, aonde vocês estão buscando essa informação? Gente, se você procura um local para vacinar seu filho, seja ele na rede privada, seja ele na rede pública, tem como você buscar informações acerca daquele lugar. Você não está proibido de virar para o profissional, seja ele da rede pública ou da rede privada, e virar, viu, mas que vacina que é essa? Mostra para mim o frasquinho. Você tem total liberdade. Ninguém nunca disse para você que você não poderia fazer isso, tá? Exatamente. Então, assim, você tem total liberdade de perguntar quem fornece aquela vacina para o seu estado. A vigilância hoje em cima disso, né? O trabalho da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária em cima disso é muito grande. Então, você tem a abertura. A informação não vai cair no teu colo muitas vezes, mas se você quiser buscar, você tem aonde buscar e você tem total direito de saber da onde veio, quando veio o lote da sua vacina. Você tem no aplicativo Minha Saúde, você tem acesso a todas as suas vacinas, elas sobem por lote, o aplicador, o registro do aplicador, tá tudo lá. Gente, olha, isso é informação, não é? Assim, não adianta você ir lá no Dr. Google e achar que o Dr. Google vai, olha, trazer tudo. Não, a informação, às vezes, ela está muito mais próxima do que você imagina. Você tem acesso a tudo isso. Olha que maravilha. Por que negar uma coisa que ela é de fato estruturada, organizada e pensada para a sociedade, né? Pensado para o coletivo. E o trabalho eu falo muito para os profissionais que trabalham comigo, eu sei que uma consulta, às vezes na consulta pediátrica, é tanta coisa, né, em volta daquele nenê, que acaba não tendo tempo para aprofundar em outros assuntos, né? E eu falo sempre para eles, fala pelo menos que precisa fazer. Fala assim, ó, precisa fazer tal vacina, e aí transcreve a responsabilidade da informação, pode passar para mim. Pronto. Eu explico, eu tenho o maior prazer de sentar e eu falo a tarde inteira de vacina, se você deixar. Você sabe que isso é importante, Bárbara? Eu vou te contar um caso que é muito particular meu. Há alguns anos, pediram para que eu montasse um projeto num hospital que fosse um projeto
que auxiliasse as mães ou os pais, enfim, a entenderem de fato o que havia acontecido com a criança, a ler a receita médica junto, porque o que que acontecia? Muitas mães, muitos pais chegavam no hospital, tinham o atendimento, recebiam uma receita, mas não conseguiam eles não entendiam o que o médico tinha dito, o que a receita estava pedindo. Então, saíam do hospital, levavam a criança para casa, não perguntavam, porque se sentiam envergonhados de falar assim, não entendi. Né? Voltavam para casa, não administravam o remédio da forma correta, não... Dali a 2, 3 dias, estavam no hospital de novo, com a doença reincidente, Então, pediram para que eu montasse um projeto de comunicação para mães, para os pais. Ou seja, a partir do momento que aquela pessoa saía da sala do médico, era uma pedagoga que chamava, que tinha a linguagem daqueles pais, então ela chamava, você entendeu o que o médico te disse? Você entendeu como é que você vai tomar o remédio? Então, os pais se sentiam mais confortáveis, porque era uma pessoa mais alinhada com o discurso deles, e elas perguntavam, o pedagogo explicava direitinho. Então, montei um projeto muito legal. E a gente teve uma diminuição enorme do número de pessoas que voltavam com a doença reincidente, principalmente quando era antibiótico. Principalmente. Então, assim, olha como eles você... não têm tempo de explicar esses não pormenores. Exato. Quando entram num outro local, então, olha, diga o básico, manda para mim, que eu vou trazer tudo isso de uma forma bem detalhada, ok. Eu tenho certeza que a pessoa se sente mais confortável. Eu tenho profissionais incríveis, eles mandam assim a listinha com o nome, com tudo que precisa fazer, quando fazer, nananã, tudo explicadinho. E eu falo, gente, que médico incrível. Eu viro pra mãe e eu falo, agarra esse teu pediatra e fica com ele. Porque beija muito. Esse é incrível, que não acontece. E quando eu falo, isso aqui já é o mundo perfeito, né? Mas quando o mundo perfeito não acontece, né? Às vezes por falta de tempo, porque acontecem muitas outras coisas na consulta, porque um bebê, ele demanda muitas outras coisas. Sem dúvida. Eu falo, fala sobre e deixa comigo. Exato. Olha como isso facilita. Tenho certeza que tem um monte de mãe que vai adorar isso daí, viu? Que eu tô contando. E eu falo para todas, eu falo, mães, estão com dúvida, independente de serem meus pacientes ou não, eu falo, a informação é sempre um presente. Eu falo, a IMA, que é onde a gente está hoje, que é o meu trabalho, eu falo, nós damos esse presente para todos os pais, que é a informação. Então, assim, eu estou lá para receber todos os pais com as carteirinhas, eu avalio do pai, da mãe, da avó, do vô, não cobro nada por isso, porque para mim, dar essa informação para eles é o meu trabalho, assim, de frente, é o meu primeiro e o melhor trabalho que eu faço. Gente, adoro isso. Sabe por quê? Porque mãe que se informa, transforma, preocupação em sabedoria. Esse é meu lema. Esse é meu lema, sim, em todos os momentos. A mãe que se informa, transforma. Preocupação em sabedoria. Por isso, quando ela fala, nós primamos pela informação, é isso que eu quero, é isso que eu gosto de fazer. Gente, é tudo. A hora que você consegue ter a informação segura, você consegue, de fato, saber qual é o seu norte, saber o que você tem que fazer. Isso é demais de bom. Sim. E olha, aproveite mesmo, como ela falou, seu pediatra fez isso por você, maravilha. Se por acaso você tem uma pessoa que vai dar a estrutura posterior, mais legal ainda. Sabe, Bárbara, é uma pena, mas a gente tem que... Temos o nosso tempo. Você acredita que terminou o nosso tempo? Nem acredito, eu ainda ficaria aqui mais uns par de horas. Não é mesmo? Não Mas é muito bom? É muito bom, é muito incrível a gente poder falar isso para os pais, é muito incrível falar para eles, você tem a abertura de perguntar. Você pode mandar, tenham dúvidas, gente, e perguntem para um profissional que realmente está comprometido em te informar da melhor forma. Sem te obrigar a nada e você poder escolher entre qualquer ambiente que te deixe mais confortável, é isso que eu quero para você. Então, assim, eu falaria que horas. Não é muito bom? Muito bom. Muito boa essa troca, adorei mesmo poder falar sobre tudo isso.
Vamos ter mais oportunidades, né, Bárbara, Vamos. para falar. Agora, fala do seu trabalho. Você trabalha no Ah, IMA. sim, eu sou enfermeira, especialista em vacina na IMA. É uma clínica de saúde materna e infantil, né? Nosso foco tá ali na gestação, no bebê, na imagem do bebê, porque a gente também tem diagnóstico por imagem na clínica, e temos o lado vacina. Então, assim, a IMA, ela é preparada para pegar você no colo Do e atendimento te ajudar materno, em tudo. infantil, Então, a tudo. gente tem muitos profissionais lá para te atender. E é o que eu falo, nosso primeiro trabalho é a informação. Então, assim, não conhece a IMA e nunca nem ouviu falar na IMA, tá Onde ouvindo encontra? falar hoje. Isso, tem o Instagram, né? E Do tem o IMA. Instagram do IMA, IMA, EEMA, e se pronuncia IMA, né? Que em hebraico significa mãe, que é justamente esse abraço que a gente quer chegar através do nosso nome, IMA, saúde que acolhe, porque a gente quer acolher as mães nesse momento que é tão difícil, muitas coisas acontecendo, né? Sensível, Muito né? sensível. Muito sensível. E aí eu falo, não nos conhece? Passa lá, nos manda uma mensagem, quer informação de vacina, a gente te dá informação de vacina, quer informação de imagem, a gente tem, quer informação de pediatra, a gente tem, quer informação de profissionais, psicólogos, a gente tem, porque é isso que a MIMA quis trazer para a família, um lugar onde tem acolhimento, um lugar onde a gente te respeita a tua ideia, respeita aquilo que você quer para sua família e tenta te trazer todos os lados da saúde como um todo, né? E seu Instagram? O seu particular. Sabe por quê, O gente? meu particular? Sabe o Instagram particular dela? Porque quando vocês tiverem alguma dúvida em relação à vacina... Ai, eu amo, pode olha, mandar. Ela vai poder trazer informação bacana, informação boa. Sabe essas preocupações de mãe? Preocupação de mãe relacionada à vacina? Ó, a Bárbara pode tirar. Ah, eu adoro. Cadê o seu e-mail? Fala pra Inclusive, gente. eu tenho grupos de mães, eu tenho vários grupos de mães que eu participo, e eu sempre tô lá e elas sempre me mandam alguma dúvida e eu falo, deixa comigo, eu sempre monto e respondo. Eu adoro fazer isso. Então, gente, O meu aproveitem. pessoal é Barbarella Leal, tá? A gente vai deixar aqui na descrição, Acho que é tá? meio Pra vocês. é mais fácil. E aí, aqui também, tá? Aqui no Preocupações de Mãe, se você tiver algo que você queira perguntar para a Bárbara, pode perguntar, porque ela vai olhar, ela vai ter como responder e vai ser uma linguagem muito bacana, uma forma muito legal de vocês interagirem, de vocês saberem como que é o trabalho da Bárbara e saberem quais são os benefícios, o que eu tenho que fazer, por que eu tenho que vacinar, por que eu não tenho, quais são as vacinas, ela vai poder auxiliar vocês com informação de verdade, informação segura, que é isso que a gente tem. Gente, por favor, perguntem, tá? Eu vou adorar receber esse público. Espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Muito obrigada por me receber. Nossa, foi uma delícia, Bárbara. Vai ser... Me chama sempre, eu Nossa, venho. a gente vai falar sobre muitas outras coisas, com certeza. Muito obrigada. Gente, foi uma delícia poder falar com a Bárbara, poder falar com vocês. Eu adoro. Adoro toda semana Preocupações de Mãe no ar. E ó, quer conhecer meu Instagram? Vai me visitar. @EstherSartori ou Preocupações de Mãe. Tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Vem ali, vem me perguntar, vem me falar, eu quero tal tema, vou adorar. E eu vou correr atrás desse tema e a gente vai arrumar uma pessoa bem bacana para falar sobre ele, tá bom? Foi uma delícia, muito obrigada. Até o próximo Preocupações de Mãe.